A gente está falando aqui sobre pagar dívidas. Como não é o caso aqui de ninguém, a gente vai pular esse parágrafo. A gente falou algumas leis da hora do empréstimo. Depois vamos falar também sobre juros, a proibição dos juros. Mas vamos falar agora a obrigação de você devolver. Então, quando chega a data marcada, você tem a obrigação de devolver. E os grandes mestres, eles faziam questão, se eles tinham alguma dívida, deles irem pessoalmente pagar essa dívida. Cumprir essa obrigação nossa de pagar a dívida. Você poderia, teoricamente, mandar através de um terceiro, mas eles faziam questão de fazer o pagamento eles mesmos. O que acontece quando você chega para cobrar, e a gente falou da outra vez que você deve cobrar, então o que acontece? A pessoa fala, o que ele fala? Não tenho como pagar. Então, como fica? Então, pode ser que ele não tenha como pagar em cash, dinheiro vivo. Ele não tenha dinheiro disponível agora, mas ele tem bens. Se ele tem bens, esses bens, eles estão designados para pagar a sua dívida. Então, tá certo que você não tem, às vezes, agora para pagar em dinheiro, mas se você tem bens, a sua obrigação é vendê-los para você poder quitar a sua dívida. Como eu falei da outra vez, existe a tzedakah, mas eu não sou obrigado a sustentar ele sozinho. Se eu emprestei, eu posso cobrar meu dinheiro até o último centavo. E agora, ele é um caso que precisa da ajuda de todos. Mas eu não preciso ser aquele que vai sustentar, principalmente sozinho. Então, a obrigação, o din, a lei é que ele tem que devolver e você pode cobrar até o último centavo. Ele fala que não tem dinheiro. Você é obrigado a acreditar? Ele falou que não tem dinheiro, então não tem dinheiro. Você não é obrigado a acreditar. Porque a natureza humana, infelizmente ou felizmente, o ser humano ele dá prioridade a si mesmo. Então ele está, às vezes, com um investimento lá em outro país, talvez. Ele tem lá o dinheiro que está esperando render. Enquanto isso, o cara aqui fica sem o dinheiro devolvido. Então, você pode cobrar ele e levar ele até o tribunal. E perante o tribunal, ele vai ter que provar e eles vão a investigação para ver se realmente ele não tem como pagar. Fala. O senhor disse, o ser humano ele dá prioridade para si mesmo, felizmente ou infelizmente. Uma boa pergunta. Quero saber o que de felizmente o ser humano dá prioridade para pegou nas mãos. O que de infelizmente o ser humano dá prioridade para si mesmo. Muito bom. Então, a Hashem, ele coloca dentro da gente duas forças contrárias. A força natural que cada um de nós tem é a força chamada a força animal. Animal é egoísta, mas ela te garante o ânimo. Então, se você não tem fome, você não ia comer. Então, Hashem coloca dentro da gente essa natureza da gente ir buscar a comida. Senão, a gente não estaria aqui. Então, essa natureza, assim como os animais, que querem se procriar, querem garantir a continuidade da espécie, o ser humano também tem essa mesma. Então, por esse aspecto, felizmente, graças a isso, a gente está aqui. Então, o ser humano, quando ele está em dívidas, ele está na dúvida, eu compro pão e leite para meus filhos ou eu pago minha dívida, naturalmente, o ser humano, felizmente, ele vai querer comprar o pão e leite. Porém, aí entra a diferença entre o ser humano e o animal. O animal, ele não tem como ter o senso de justiça, honestidade. Ele faz seguindo o instinto dele e ele não tem essa consciência. O ser humano, ele tem. Então, não é porque eu tenho o instinto de comer que eu posso pegar de outra pessoa. No caso, se eu estou em dívida, eu estou pegando. Exatamente. Então, a gente tem a ética. Então, felizmente, pelo fato que a gente naturalmente vai atrás da nossa comida, mas, infelizmente, às vezes, essa natureza animal, ela se sobrepõe à nossa ética. E o nosso esforço, e nosso estudo que a gente está fazendo é para a gente saber que a ética está em primeiro lugar. Robin Hood na Torá não é permitido. Mas é para ajudar os pobres. É absolutamente proibido. Ladrão como que é? Ladrão que rouba de ladrão? Tem 100 anos de prisão. Por quê? Porque não existe isso, ser roubar de ladrão.
Não existe essa permissão, eu vou roubar do cara que é rico, ele ganhou desonestamente, vou roubar para dar para o pobre. Não, você não tem como fazer isso. Tem a famosa anedota do cara que ele acorda de manhã, ele vê que roubaram um ovo lá do galinheiro dele. Ele vai lá e pega do vizinho. O vizinho acorda, vê que roubaram um ovo. Aí ele pega do outro vizinho. Só que o último vai dar de cara com a parede. Então o último vai ficar sem. Então você não tem direito de repassar o teu roubo para outra pessoa. Uma pessoa emprestou. E essa pessoa recebeu e falou, não precisa devolver. Mas essa pessoa quer devolver. Bom, então, quanto tempo tem? A pessoa, quando ela diz não precisa devolver, então a pessoa já desculpou aquela dívida e está pago. Se a pessoa falou, pode ficar, não precisa devolver, não se preocupa, então está tudo certo. Está tudo certo. Se você, alguma hora, quiser insistir e pagar, ótimo, mas você não tem obrigação. Se a pessoa te perdoou aquela dívida, está perdoado. Mas não tem um tempo determinado. Pode ser até que essa pessoa tenha O tempo dinheiro. determinado é o tempo que foi estipulado entre os dois. Esse é o tempo determinado. Se não foi estipulado... Se não foi estipulado, é 30 dias. Só 30 dias? Se não foi estipulado, se calcula 30 dias. Não podia ser 30 anos. Podia ser. Há alguns que vão precisar 30 anos. Israel, alguns vão precisar. Agora, vamos passar para a gente ver como a Torá ela olha os dois lados. Se a pessoa não tem realmente como pagar, você não pode cobrar ela. E a Torá fala, Lot elo kenoshe, você não pode ser um cobrador. Se realmente, ou você sabe, você não precisa até fazer investigação, ou fizeram investigação, ou você mesmo sabe que a pessoa não tem como devolver, você não pode sequer aparecer na frente dele. Você tem que evitá-lo. Então, tem situações, perguntas, se você vê ele em algum lugar, se você precisa sair, se você já via ele nesse lugar, mas a ideia é você não aparecer para que a pessoa fique constrangida, porque ele não tem como pagar. Você emprestou, você fez a mitzvah, reza para Deus para que Hashem te devolva o mais rápido possível, através dele ou através de outro. Mas você tem a proibição de ficar cobrando dele. Então, isso é uma coisa muito interessante, que existe uma situação, por exemplo, na Torá, que a pessoa tinha que ser vendida como escravo. Mas não numa situação como essa. Se a pessoa roubou e não tinha como devolver, então a Torá fala que ele era vendido como escravo. Mas se ele pegou emprestado e não tem como devolver, então vamos esperar ele conseguir se reerguer para conseguir pagar. Enquanto isso, você não pode, é uma proibição das 613 da Torá, uma proibição, Lot elo kenoshe, você não pode ficar lá perturbando ele, cobrando ele. Essa é a mitzvah da Torá. Bom, ele diz que não tem, mas você vê que ele tem um carro bonito na garagem. E você tem uma oportunidade de ir lá e pegar esse carro. Pode ou não pode? Pode. Não, pero como vai sacar um carro? Tem permissão. O carro pode vender. Eu posso ir lá, pegar o carro dele, eu sozinho, já que ele me deve, peguei o carro dele, vendo, dou um jeito. Ou pelo menos pego como penhor para... E aí, vai me pagar ou não vai? Posso fazer isso? Se ele entregar, sim, senão não. É roubo. Então a Torá fala, Bahutz ta'amod. Quando você vai cobrar, você tem que esperar do lado de fora. Você não tem o direito de entrar na casa dele ou invadir aquilo que é dele para pegar. Isso é fazer usar a lei com as próprias mãos, que em alguns casos a Torá permite, mas não nesse caso. Nesse caso especificamente, a Torá te proíbe. Não, mas ele tem dinheiro. Recorra ao tribunal, o tribunal, e assim funciona hoje em dia também, eles são quem eventualmente vão avaliar e vão pegar. De repente você pegou o carro, era da sogra, o carro era da irmã. Então, mesmo que você sabe 100% que é dele, estou dizendo que você não tem esse direito de pegar a força da outra pessoa. Mesmo que ela tenha, você tem que recorrer ao órgão encarregado e aquele que tem a força de fazer isso. Quando a sogra fez o bem. E agora um caso mais atual, quando alguém entra em falência. Deus nos livre. Então, normalmente, como a gente falou, você vai seguir as leis do país. Você segue as leis do país e vai como chama, o que for decidido pela justiça, pode ser que vai demorar muito, mas aqui ele só traz um detalhe, que às vezes a pessoa ele fez um acordo. Ele fala, eu vou te pagar 10 dos milhões, só 10 reais dos milhões que você me deve. Ele fala, ok, se você aceitou aquela proposta, então ele não está mais endividado.
e mesmo que ele vai se recuperar, não tem mais a dívida. Então, óbvio que quando alguém, Deus nos livre, passa por isso, tem que ver exatamente como que é a lei, a gente só está dando uma pincelada, mas a ideia é que quando alguém chega e fala, está quitado, então está quitado, você não tem dívida nenhuma. Se você quiser agir de forma mais bonita, então você pode ir lá e quando você está recuperado, você consegue, você vai lá e devolve para aquela pessoa. Ou tenta devolver, se a pessoa aceitar. Tem uma situação interessante na Halakha, que você, vamos supor, pegou algo emprestado de outra pessoa. Vamos pegar um objeto, um relógio de ouro. Você pegou, foi até a casa dele, ele te emprestou, você tinha uma festa, e depois você sai de viagem. O exemplo antigo é que você estava no deserto, e você encontra ele lá no deserto, fala, ó, tá aqui, que bom que eu te encontrei, tá aqui teu relógio. Só que eu não quero receber o relógio no lugar onde eu estou em risco de ser assaltado. Então, no caso, hoje em dia seria, eu peguei na tua casa, fui de carro, fechado, blindado, e agora, de repente, eu quero te devolver no meio da rua. Então, eu posso recusar e falar, bom, eu peguei emprestado, eu te emprestei na cidade, você me devolve na cidade. Já aquele que está devendo, se você encontra ele no deserto, e você fala, me dá meu relógio, me devolve meu dinheiro, ele não pode chegar e dizer, bom, mas eu te emprestei, eu peguei emprestado na cidade, espera eu voltar. Esse aí está enrolando, não tem espera eu voltar. Só que é problema meu se eu quero ou não receber aqui. Então, aquele que está cobrando, ele pode cobrar em qualquer lugar. Aquele que está devolvendo, ele não tem o direito de devolver em qualquer lugar. Tem sentido? Tem. Ok. Agora, às vezes, para você fazer um empréstimo, tem custos. Então, para eu conseguir eventualmente mandar o dinheiro para outra pessoa, eu precisei pagar, digamos, o correio, precisei pagar o courier. Então, a pergunta é quem é que paga esses custos, como que se desconta? Então, é um assunto complexo, por quê? Porque vai entrar a questão de juros também. Se o cara que pegou emprestado ele vai devolver, ele está pagando pelo serviço, se isso faz parte do empréstimo ou não, mas é algo também que é considerado na Halakha. Vamos agora passar para falar sobre os juros. Alguma dúvida em relação a pagar dívidas? Estão todas pagas, ótimo. É uma proibição da Torá muito séria de ter juros, cobrar ou pagar ou participar de um empréstimo com juros. E a Torá é muito, muito rigorosa em relação a isso. Então é algo que a gente deve se cuidar e a gente saber como a gente deve se comportar no dia a dia, seguir no dia a dia, para a gente não acabar incorrendo nesse tipo de juros. Para você ter uma ideia, se você me empresta dinheiro e eu vou lá e te devolvo, normalmente eu vou dizer o quê? Obrigado. Mas esse obrigado deve-se tomar cuidado porque pode ser considerado como juros. Porque eu te devolvi os R$ 10 mais um obrigado. E obrigado significa eu estou obrigado a você, estou te devendo. Você não me deve nada. Eu te emprestei 10, fiz a mitzvah, você fez a mitzvah de devolver e está tudo certo. Só que tudo a gente fala obrigado, já está dentro da... Então, até isso a gente deve tomar o cuidado para a gente ter uma ideia. A linguagem que a Torá usa para os juros, tem algumas linguagens diferentes, mas uma delas é nesher. Nesher, tarbit. Em hebraico se usa a palavra ribit. Mas esse ribit não é a linguagem bíblica, a linguagem bíblica é nesher. O que quer dizer nesher? A palavra nesher vem de uma mordida. Por quê? A cobra, Deus nos livre, ela pica, conforme a Torá diz, ela pica no calcanhar. A pessoa às vezes nem sentiu a picada e de repente o veneno entrou na corrente sanguínea e em 24 horas, se a pessoa não tomar vacina, Deus nos livre, ele está completamente tomado por aquele veneno, sem perceber. Então, os juros e quem faz investimento e sabe o que quer dizer os juros sobre juros e como isso realmente, se você joga tem um cálculo que se faz, você pode pedir para o Google fazer, uma vez eu fiz um cálculo, é muito interessante, que é que você vê, os caras de investimento vão falar, se você colocar R$ 100 por mês, daqui 50 anos você vai ter, eu não sei, você vai ter 50? Depende. Você vai ter 500 na hora de pagar o imposto de renda e tirar aí você vai ficar com 20, para a desvalorização da moeda, mas tudo bem.
Mas então esses juros, e os juros sobre juros, ele tem essa tendência justamente de se multiplicando de uma maneira que não é perceptível. Porque quando você fala que é 1% de juros ou 0,5% de juros, você pensa meio, não é nada. Eu estou pagando 100 mil, 0,5% de juros, que diferença vai fazer? Só que aquele meio se acumula, e agora já é em cima daquele 100 mil e meio, mas agora o próximo meio é em cima do 100 mil e meio, e assim ele vai se acumulando sem você perceber. Então, isso a Torá proíbe de você fazer qualquer empréstimo que tenha juros, e ele é chamado essa picada. Por quê? Porque você não percebe, e a Torá é muito rigorosa em relação a isso. Então, vamos direto aos termos práticos em relação a isso. No dia a dia, você pode até dizer, mas eu não empresto dinheiro para ninguém, não pego dinheiro emprestado, pago minhas contas e não tem juros. Mas, muitas vezes, quando você vai fazer uma compra, você acaba pagando juros. Se você opta, por exemplo, uma opção, pagar em 2 vezes e tem lá aquele pequeno juros, você já está pagando juros. Ou você, às vezes, tem aquilo que chama o juros adiantado, que se a loja te fala, se você pagar à vista, você tem o desconto, o que você está fazendo eles estão te pagando, a loja está te pagando para você dar à vista, ou seja, estão te dando desconto para você dar à vista. Ou seja, pelo não empréstimo que você pegou deles, eles estão te pagando. Então, não é... Isso. Mas eles, então, mas eles estão. Mas se você pagasse em prestações, eles iam te cobrar mais. Então, dependendo, você nunca sabe. Às vezes, o dono daquele estabelecimento é um judeu, e a proibição é judeu com judeu. Então, eu poderia, que você está olhando. Tem a obrigação, na verdade, existe uma dúvida se de um goi eu posso ou devo cobrar juros. Tem uma dúvida, porque a Torá fala que do goi você deve cobrar. A pergunta é se isso é literal ou não. Então tem uma machloket em relação a isso. Mas, então, muitas vezes, o nosso dia a dia, sem perceber, a gente acaba cobrando ou pagando juros para um Yehudi. E a forma de se evitar isso é você fazer um documento. Esse documento já tem pronto, nós temos aqui. Você pede para mim, para Rabino Malovani, a gente junta 3 pessoas, 3 homens, que vão formar um tribunal, e você assina esse documento, e dessa forma é bem complexo de como os sábios montaram isso dentro das leis da Halakha, não é um jeitinho ou quebrando as leis da Torá, pelo contrário, para ajudar as pessoas que eventualmente que não seja considerado juros. Então é todo um esquema halakhico montado antigamente para que você possa eventualmente não incorrer nesses problemas. Todos os bancos judaicos devem ter isso. E com isso você, uma vez na vida, você assina, guarda esse documento e está tudo certo, você está garantido que você não vai estar incorrendo nesse problema de juros. Eu comentei outra vez que eu estava na Yeshiva e na época você tinha fitas cassete. Então eu herdei de outra pessoa a responsabilidade na Yeshiva de administrar esse. Então eu tinha um armário com várias fitas, eventualmente se comprava fitas novas, a gente emprestava sem custo. E aí chega no dia do cara devolver, o que você acha que acontece? Esqueci em casa, perdi, emprestei. E você fica lá todo dia, e aí? Você perde a paciência. Não dá para você administrar sem ter nenhuma forma de forçar a pessoa. Então, a forma mais prática era, cada dia que você atrasar, eu lembro que custava R$1 a mais. E se você não pagar, a próxima vez você não vai poder pegar emprestado. E era uma coisa que as pessoas buscavam, queriam. Então, estava na Yeshiva, então estava lá com o Rabino Shammai, e foi lá a primeira vez que eu fiz esse documento. Eu estava representando, não era nem meu, mas eu estava representando esse Gmar, que se chama. Então, eu fui lá e fiz esse documento, tinha 13, 14 anos, mas para você poder cobrar esses juros, que é uma forma de você garantir que as pessoas devolvessem, sem problema nenhum, eu pude fazer isso. Você é uma multa, é isso, de juros? Então, eu acho que o que quer dizer a multa? Por que você vai cobrar cada dia? É o produto que você tem. Não é que é o dinheiro que... Mas o produto tem um valor. Então, o dia que ele me devolver a fita mais R$10, então por que ele devolveu os R$10? Pelo atraso do dinheiro que ele me deu. Como isso se chama? É indenização. Então, eventualmente, pode até ser, então tem muitas leis em relação a isso, são complexas, você pode até dizer que não é exatamente um juros,
Mas é tão grave que a gente, de todas as maneiras, a gente tenta evitar. Pode até ser que a rigor poderia ser, você pode fazer num formato que não tenha problema. Se você for ver, muitos dos eventos hoje religiosos que tem, e você compra pelo Simpla, então tem caparote, tem shows de cantores, etc. Então você vê que hoje em dia eles soltam da seguinte maneira: a primeira leva, primeiro lote, obrigado, primeiro lote encerra dia tal, e esse primeiro lote custa X. Segundo lote, X mais K, exatamente. Então, por que dessa forma, primeiro lote e segundo lote? Você coloca lá, por quê? Você quer incentivar que as pessoas paguem antes. Mas, na verdade, o que você quer que eles paguem antes não é nem pelo dinheiro. Você quer a garantia que ele vai vir, e aí você vai saber, você vai se preparar, se você vai comprar 1.000 galinhas ou 3.000 galinhas. Não adianta chegar um monte de gente lá na hora e não conseguir fazer. A mesma coisa com o show. Vou pegar um lugar maior, eu vou diminuir as despesas. Então, é bom para aquele que está organizando, não é só pelo dinheiro. Mas, desse modelo de lote, foi feito dessa forma, quem entende bem a Halakha, para garantir que não vai ter essa questão dos juros. No momento que você chama de lote, e não só quem paga até dia tal, X, que a partir do lote seria duas coisas separadas, como se fosse 2 produtos, então, nesse formato não tem problema. Para ter uma ideia de como realmente a gente tem que tomar esse cuidado. Tem uma explicação agora, partindo para a parte da filosofia por trás disso. Por que é tão grave cobrar juros? Eu te dei dinheiro, você está usando ele, eu te ajudei na hora que você precisava, assim como qualquer compra e venda. Qual é o problema? Eu não posso lucrar quando eu te vendo? Eu estou abusando de você? Se eu estou lucrando em cima da minha venda? Não, essa é a lei do comércio. Se eu te empresto o dinheiro, vamos até pegar, não é a pessoa que precisa, o coitado. Eu estou te emprestando ele para ele poder investir mais. Por que eu não posso usufruir desse produto que eu tenho e lucrar em cima dele? Assim como eu lucro em cima de qualquer outra mercadoria que eu vendo. Qual é o problema? Ah, vai picando a pessoa. Tá bom, então vamos fazendo um modelo que não vai ser juros sobre juros. Vamos deixar bem claro que a pessoa já vai saber quanto exatamente, sem enganar, né, sem as vírgulas ou entrelinhas, as letras pequenas, vou deixar bem claro, e ele vai saber que se ele pagar em 2 vezes vai pagar X, pagar 3 vai pagar mais, e assim por diante. Por que a Torá proíbe? Óbvio, são leis da Torá, acima da nossa compreensão, mas qual que é o pensamento por trás? Abraham, lembra? Em Hassidut. Está em Hassidut. ¿No será que es una ofensa encima de quien recibe? Se eu te vendo alguma coisa com lucro, é uma ofensa? É desonesto eu lucrar? Não posso dizer abusivo, mas não é desonesto eu lucrar. Não tem nada de errado. Então aqui, vou ver se eu vou conseguir explicar de maneira, se eu entendi da maneira correta para poder transmitir, mas a ideia é que os juros, o nome que se tem para isso é renda passiva. A pessoa que já conseguiu acumular uma certa quantia, ele fala, eu já tenho minha renda passiva. O que quer dizer passiva? Eu não preciso mais fazer nada por isso, já está lá guardado, e ele sozinho já trabalha por mim. Essa é a ideia. Então, os juros é uma renda passiva. Na Torá, não existe passividade. Tem atividade. A ideia por trás, a filosofia por trás do dinheiro trabalhar por você significa que você vai ficar sentado sem fazer nada, enquanto o dinheiro está trabalhando por você. Então, você está ganhando dinheiro sem trabalhar. Hã? Então, de novo, em termos práticos, a gente tem as maneiras de fazer isso, mas eu queria transmitir qual que é a ideia por trás. Isso sim a gente pode aplicar, talvez num sentido literal. Você pode ter esse documento, você pode ter investimento, não tem nada de errado. Você vai ter um investimento, você vai ter o retorno, você trabalhou por esse dinheiro, você acumulou, guardou para que você pudesse, que o dinheiro pudesse render sozinho. Não tem nada de errado nos termos literais, contanto que você faça esse documento. Mas o pensamento por trás é você ganhar dinheiro sem atividade no momento. Você está ganhando por algo que você fez no passado. Na Torá não existe isso. Você vai ser recompensado por tudo que você fez na sua vida. Mas você tem que continuar ativo a todo momento. A ideia dos juros é você ganhar de forma passiva. Isso a Torá não aceita. A ideia de aposentadoria, o Rebbe falou uma vez, essa palavra não existe no meu dicionário.
Não existe esse conceito. Pode ser que você passa de um tipo de atividade para outro tipo de atividade. Uma pessoa de idade não vai ter a mesma força para correr como um jovem, mas ele tem já a experiência. Então ele tem que continuar extremamente ativo durante toda a sua vida. Não existe a pessoa parar de trabalhar ou parar de ter atividades. Agora uma pergunta. O Yosef já queria falar uma pergunta. Fala. Viu aquele vídeo do Moel que ele já era bem idoso, né? Ele colocou o bebê lá na cadeira do Eliyahu Hanavi e caiu morto já. Ele fez Ele era isso, Moel, quer dizer, morreu no trabalho. morreu. Ele caiu assim já. E você escuta de pessoas que o cara foi no trabalho até o dia anterior, Tem ou até no próprio dia. Vídeo, Poxa. é uma coisa impressionante. Então, uau! Uau. Ele fez isso assim, deixou o menininho lá na cadeira, no Eliyahu Hanavi, e caiu. Eliyahu Hanavi já veio e levou ele. Morto. Né? Fala. Então, qualquer pessoa que tem investimento, não importa se no país, Em Israel ou fora, você tem que ter esse documento. Tem que ter esse documento. Toda pessoa tem que ter isso. Todo mundo, porque o teu dinheiro, que o banco, vamos supor, o Itaú, o dono não é judeu. Mas onde ele coloca o dinheiro dele? Ele coloca em milhares de ações que, com certeza, você está agora recebendo os dividendos de que veio de alguma empresa que alguém, e com certeza tem lá algum judeu. Não tem nem dúvida. Então, você tem que ter esse documento. Todos nós temos que ter esse documento. Mesmo que deixe o dinheiro parado acho que até a conta corrente dá um pequeno... Até a conta corrente dá, são centavos. Então, você tem um banco, mesmo que você não tem nem poupança, você tem que ter esse documento, porque o dinheiro que você deu, o banco já pegou, já tomou, já está usando esse dinheiro. O que você vai receber de volta quando você tirar no caixa rápido é outro dinheiro. Então, você realmente está sempre investindo o seu dinheiro sem você perceber, você deve ter isso. Então, a mensagem do Ribit é que a gente sempre tem que estar ativo e fazer por merecer sempre. Claro que você vai colher os frutos daquilo que você plantou, mas se você colheu frutos, isso tem que te incentivar você a comer o fruto, deixar a semente para você plantar mais uma árvore. Bom dia. Chico de Ramiro.